Olá, esta é a entrevista na íntegra com o pesquisador do IPEA, Rafael Pereira, convidado pela AFIPEA para compor o episódio número 4 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFIPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa 13ª entrevista aqui na série AFIPEA Mundo Pós-Pandemia. Hoje, para falar um pouco sobre cidades e mobilidade, a gente está gravando essa entrevista para o nosso 4º episódio, onde este será o tema central. E para conversar comigo agora, o Rafael Pereira, pesquisador do IPEA, especialista no assunto, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a relação entre pandemia e cidades e mobilidade. Rafael, muito obrigado por aceitar o convite aqui para esse nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço o convite e vamos conversar. Bom, e Rafael, eu queria começar com uma pergunta que eu tenho feito para praticamente todos os nossos convidados. Na verdade, um pedido para que tu faça uma avaliação, antes da gente entrar em temas mais específicos, uma avaliação geral sobre como você via o mundo, o Brasil, enfim, antes da chegada da pandemia. A gente falando, é claro, das cidades, de mobilidade urbana, então peço para que tu fale sobre esse prisma, né? Como a gente estava, como era o funcionamento das cidades brasileiras, talvez falar um pouco do mundo também, enfim, do ponto de vista do acesso, da mobilidade, antes da chegada, antes da explosão da pandemia de Covid-19. A cidade que se deparou com a pandemia em 2020, como era ela, hein? Bom, Lucas, olhando especificamente para a mobilidade urbana das cidades brasileiras, o que a gente percebe é que antes da pandemia, a gente já estava mal das pernas, digamos assim. Mesmo antes da pandemia chegar no Brasil, a gente já tinha aí uma trajetória de pelo menos 20 a 30 anos de uma tendência de deterioração das condições de transporte urbano nas cidades brasileiras. Então, assim, via de regra, as cidades no Brasil têm relativamente comparado às cidades europeias, tem até uma alta proporção de pessoas que usam transporte a pé e de bicicleta, e, no entanto, a gente historicamente sempre investiu muito pouco em infraestrutura para transporte ativo, que a gente chama. Isso é um ponto. O segundo ponto, nesses últimos 20, 30 anos, a gente tem uma publicação recente que a gente fez pelo IPEA, onde a gente mostra que, quando a gente olha para os dados do tempo que as pessoas passam no trânsito, o tanto que as pessoas comprometem da sua renda domiciliar com o uso de transporte público ou transporte privado, o tamanho da frota das cidades brasileiras, inflação dos custos relacionados à mobilidade urbana, todos esses indicadores que eu estou falando, eles convergem para um cenário de deterioração. Então, as pessoas estão gastando cada vez mais tempo no trânsito, as pessoas têm comprometido cada vez mais sua renda com mobilidade. A demanda de passageiros por transporte público vem sistematicamente caindo ano a ano, as tarifas de transporte público vêm ficando mais caras, o uso do transporte motorizado, até antes da pandemia, estava ficando cada vez mais barato, e a frota de automóveis vem só crescendo. Quando a gente combina tudo isso, a gente tem um ciclo vicioso, onde cada vez mais as pessoas migram do transporte público para o transporte privado. E isso é ainda mais marcante nas cidades médias e pequenas, e principalmente entre as pessoas de classe média e de classe baixa. Qual que é o grande desafio que isso gera? Via de regra, a maioria das cidades no Brasil não tem subsídio direto para o sistema de transporte público. Então, assim, o valor que você paga na tua tarifa é o valor que os passageiros pagam na tarifa é o valor que é utilizado para cobrir os custos do sistema de transporte. Quando você começa a ter uma queda de passageiros, você tem um custo do sistema de transporte agora sendo dividido por um número menor de pessoas. Ou seja, a queda da sua demanda de passageiros causa um aumento no valor das tarifas. Quando você junta isso que eu acabei de falar, com essa trajetória de 20, 30 anos de uma queda sistemática do volume de passageiros,
você pode entender que uma parte substantiva desse aumento do valor da tarifa do transporte público é por causa dessa queda de demanda. Então você tem problemas de congestionamento crescentes, esses congestionamentos afetam de maneira desproporcional pessoas que estão no transporte público, e isso acaba fazendo com que o transporte público fique mais caro, menos atrativo. Quanto mais caro o transporte público, menos passageiro, quanto menos passageiro, mais caro o transporte público, e isso gera um ciclo vicioso que, como eu disse, há 20, 30 anos já vinha acontecendo. Quando a pandemia chega, é tacar gasolina nessa fogueira, porque o que a pandemia faz é, de maneira muito súbita, você causa uma queda muito substantiva no volume de passageiros das cidades. Assim, em poucos meses você teve queda de 70% ou 50% do volume de passageiros em algumas cidades brasileiras. Sim, e isso, enfim, as consequências do problema de mobilidade são restrição do acesso a todo tipo de serviço e imagino que isso tenha consequências para o próprio funcionamento da cidade, né? Sim, exato. Assim, então, no fundo, esses dados que eu acabei de mencionar, essas trajetórias, elas são, digamos, são dados que refletem, de alguma medida, o padrão de mobilidade das pessoas, o comportamento que as pessoas têm, quanto que elas consomem de mobilidade, quantas viagens elas fazem no dia, o tempo que elas passam no trânsito. Isso é muito o comportamento observado das pessoas. E esse comportamento observado reflete que o sistema de transporte público está ficando cada vez mais devagar, com um transporte público mais ineficiente e menos atrativo. Isso tem consequências diretas sobre a acessibilidade da população. Na medida que o seu sistema de transporte público não funciona, ou funciona cada vez pior, tudo o resto constante, você consegue imaginar que a consequência mais imediata disso é que as pessoas vão ter cada vez mais dificuldades de usar o sistema de transporte público para conseguir se locomover pela cidade e conseguir acessar oportunidades de emprego, serviços de saúde, serviços de educação, enfim, áreas de lazer e assim por diante. E esse acesso das pessoas às oportunidades na cidade deveria ser uma das principais preocupações das autoridades de transporte público e de planejamento urbano. Ninguém usa o transporte público porque é legal andar de transporte público. Ninguém pega o carro porque andar de carro é divertido. As pessoas se locomovem com o objetivo de acessar alguma atividade, alguma oportunidade que lhe é do seu interesse. Então a mobilidade não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para você acessar determinadas atividades. O acesso urbano, o acesso a oportunidades é, de fato, o objetivo final de uma política de transporte aliada à política de uso do solo e planejamento urbano. Quando a gente olha para os dados de acessibilidade, a gente tem um projeto no IPEA chamado Projeto Acesso a Oportunidades. Então, se você entrar no site ipea.gov.br, Projeto Acesso a Oportunidades, esse é o site do projeto. É um projeto onde a gente estima as condições de acesso à saúde, emprego e educação para cada quarteirão, por modo de transporte, para todas as 20 maiores cidades do Brasil. E lá a gente consegue medir como que as pessoas conseguem ter mais ou menos acesso a essas oportunidades. Infelizmente, a gente ainda não teve condição de atualizar esses dados para o momento pós-pandemia, até porque a gente ainda está, ainda no finalzinho, mas a gente ainda está no contexto pandêmico. Mas quando a gente olha para 2019, que foi a primeira análise que a gente fez, e esses dados que eu vou mencionar agora estão todos disponíveis no site, qualquer pessoa pode entrar para fazer o download, a análise dos dados, a gente vê que as cidades brasileiras elas são marcadas por uma desigualdade muito grande. Para você ter uma ideia, em São Paulo, as pessoas de mais alta renda conseguem acessar 9 vezes mais empregos do que as pessoas de baixa renda. Mesmo a cidade menos desigual de todas as 20 cidades que a gente compara na nossa pesquisa, a cidade menos desigual é Maceió. E mesmo em Maceió, as pessoas ricas conseguem acessar quase que 2 vezes mais empregos do que as pessoas mais pobres. Então a gente está tratando de níveis de desigualdade extremamente altos, por condições históricas de como as cidades brasileiras são formadas e como a economia se organiza no espaço, né, com economias de aglomeração, deseconomias e assim por diante. Quando a gente olha para o contexto da pandemia, a gente fez uma pesquisa meio urgente também, que saiu publicada pelo IPEA, onde a gente olhou qual que era a condição de acesso a serviços de saúde no contexto da pandemia. Então, a primeira preocupação que a gente teve é assim, olha, a demanda por transporte público colapsou e, como consequência, várias prefeituras e empresas de ônibus
diminuíram também a oferta do serviço de transporte. Além disso, uma pessoa que está com suspeita de Covid, não é recomendável que essa pessoa use transporte público. Então, vamos imaginar no seguinte cenário. Se uma pessoa está com suspeita de Covid-19, ou ela está num caso grave de infecção, ela já está com sintomas fortes, quão fácil para essa pessoa é ir até um posto de saúde ou hospital mais próximo, seja para ela receber um primeiro diagnóstico e ser encaminhada, no primeiro caso, ou no caso de um paciente grave, ela ser internada num leito de UTI com um respirador mecânico, caso seja necessário. Então a gente olhou para as 20 maiores cidades do Brasil, como que as pessoas têm mais ou menos acesso a esses serviços, um serviço de saúde do SUS de baixa complexidade e alta complexidade, considerando se essa pessoa é branca ou negra, rica ou pobre e em qual bairro dessa cidade, qual bairro da cidade a pessoa mora. E o que a gente observou é que para praticamente todas as 20 maiores cidades do Brasil, o resultado é sistematicamente igual. As pessoas que moram nas periferias urbanas, as pessoas que moram nos bairros de mais baixa renda, e as pessoas que moram em bairros predominantemente mais negros, são as pessoas que têm maior dificuldade de acessar um serviço de saúde do SUS. Seja para um atendimento básico, de consulta para encaminhamento a um caso suspeito de Covid, seja para um caso mais grave, onde a pessoa depende de um hospital com capacidade de internação, com leito de UTI, respirador mecânico, assim por diante. Então, assim, a gente está lidando com um cenário de desigualdade urbana muito marcado, que não é novidade, mas acho que pela primeira vez a gente consegue, com essa pesquisa, colocar os números e medir a magnitude dessas desigualdades e, principalmente, apontar no mapa para as prefeituras quais são os bairros, em cada cidade, quais são os bairros que têm maior dificuldade de acesso a esses serviços de saúde. E, portanto, seriam os bairros, digamos, os candidatos imediatos para você pensar numa política de construção de hospitais de campanha, ou expansão da capacidade de hospitais que já existem, ou de você acionar agentes comunitários de saúde para tentar alcançar esses bairros que são mais carentes e que têm maior dificuldade de acesso ao serviço do SUS. Pois é, enfim, acho que muitas das perguntas que eu te faria você já respondeu aqui, né? Porque a gente observou, né, nós leigos aqui de fora, não com essa propriedade toda de análise dos dados minuciosamente, mas o problema da acessibilidade da população aos serviços em geral, né, mas principalmente aos serviços de saúde que você mencionava, nesse momento grave em que a pandemia exigia a mobilidade para um atendimento, né, de quem estava adoentado, enfim, ou tinha pessoas próximas que precisavam desse serviço, né, dos hospitais, dos postos de saúde, de vacinação, todos nós, né, e pela distribuição da população nas cidades, né, que a gente tem acompanhado em outras conversas sobre a constituição da cidade no Brasil, né, enfim, os processos de mudança ao longo da história da organização espacial, o socioespacial das aglomerações urbanas e também uma maior precariedade, ou consequência disso talvez, uma maior precariedade de serviço em geral, mas também do transporte público para atender essas populações que estão na periferia, né? Periferia aí no sentido amplo da coisa. Dá para observar mesmo, né, o problema do atendimento e, enfim, acho que está claro no estudo de vocês. Assim, queria saber, houve vocês puderam, você e, enfim, os colegas aí do IPEA, avaliar uma resposta do Estado brasileiro de maneira geral, municípios, governos estaduais, União, para dar resposta a essas necessidades que se apresentaram mais claras nesse momento da pandemia? Assim, houve algum tipo de política pública que visava, ou uma tendência de adoção de políticas públicas visando atender essa demanda, né, o resultado da situação? Olha, Lucas, a gente viu que em algumas cidades do mundo, especialmente na muito
muita queda da demanda por transporte público, várias pessoas tentaram migrar do transporte público para o transporte ativo, andando a pé ou de bicicleta. Então, em algumas cidades do mundo, Londres, algumas cidades da Dinamarca, Santiago no Chile e outras na Europa, elas tentaram ampliar, ainda que de maneira temporária, a infraestrutura física para você dar apoio para essa demanda de transporte ativo. No Brasil, isso ocorreu de maneira muito tímida em poucas cidades. Tem um estudo que saiu publicado há pouco tempo comparando algumas cidades da América Latina, e acho que tinha uma ou duas cidades no Brasil que eles mencionavam, mas foram atividades muito tímidas. A informação que eu tenho é que várias cidades começaram a reduzir a oferta do sistema de transporte público, e campanhas de higienização de veículos, uso de máscaras, assim por diante. Obviamente, a parte de higienização de veículos, uso de máscaras era necessária, é muito bem-vinda, mas a redução da oferta de serviços ela acaba tendo uma consequência terrível, porque você aumenta o tempo de pessoas esperando na parada de ônibus e você aumenta a lotação de passageiros dentro dos veículos. Então, meio que a preocupação econômica de não ter um prejuízo muito grande no sistema de transporte público, que é uma preocupação legítima, acabou que criou um fator adicional de risco para as pessoas, que é terrível, de você aumentar a aglomeração de pessoas, seja nas paradas, seja nos veículos. E aí eu vou fazer um comentário, Lucas, que eu acho que tem pouca gente, tem muitas pessoas saltando um raciocínio lógico muito rápido para falar que as pessoas estão sendo contaminadas no transporte público. O que acontece? A gente tem alguns estudos, inclusive estudos estudos de pessoas da USP, colegas da USP com quem a gente colaborou, e pessoas da Universidade de Oxford. A gente publicou alguns estudos onde a gente consegue mostrar que pessoas de mais baixa renda e pessoas de bairros de baixa renda e bairros de predominantemente população negra são bairros que têm maior número de casos, maior taxa de infecção de Covid-19. Daí, várias pessoas deram um salto lógico para falar que essas pessoas estavam se contaminando no sistema de transporte público. Isso é um salto lógico muito perigoso. É possível que isso seja verdade, não estou excluindo essa possibilidade, mas eu acho que existe uma possibilidade de ter um efeito causal muito confuso aí no meio. Essas pessoas que moram nesses bairros, elas estão numa posição no mercado de trabalho mais precária, em geral com menos proporção de pessoas com carteira de trabalho assinada, menos proteção social e ocupadas em atividades econômicas que não permitem a pessoa exercer sua atividade econômica de casa, fazendo home office, né, trabalhando pela internet. A maioria dessas pessoas acabam tendo que trabalhar fisicamente no contato face a face, no contato direto com consumidores, prestadores de serviço, entregadores, esse tipo de coisa. Então, assim, é possível que essas pessoas tenham maiores níveis de contágio pela dinâmica do seu dia a dia de trabalho. Essas pessoas, como a gente demonstra num estudo que a gente publicou na BMJ Global Health, elas têm menos condições de isolamento. Então, as pessoas que moram em bairros ricos e bairros predominantemente brancos, quando você olha os dados de telefone celular, elas começam a se isolar primeiro. Quando a pandemia entra no Brasil, elas começam a se isolar primeiro, elas se isolam com mais intensidade e elas se isolam por muito mais tempo. Então, assim, existe uma série de informações que mostra pra gente que essas pessoas mais vulneráveis, elas são mais expostas aos riscos de Covid, elas têm maior chance de pegarem Covid, e uma vez que elas pegam Covid, a gente consegue mostrar como elas têm uma chance maior de probabilidade de óbito, de morrer por causa de Covid. No entanto, daí é você saltar a conclusão de que a pessoa está sendo contaminada no transporte público, é um salto lógico que é muito perigoso, porque você pode gerar estigmatização no transporte público, você pode gerar um medo nas pessoas de retornarem ao uso do transporte público e assim por diante. É possível que isso seja verdade, mas não existe hoje nenhum estudo no Brasil que consegue mostrar de maneira limpa, causal, bonitinho, se isso de fato é o que está acontecendo. Se as pessoas pobres estão mais contaminadas porque elas estão sendo contaminadas no transporte público, ou no seu ambiente de trabalho, ou em casa, ou no seu bairro, assim por diante. Esse efeito causal ainda não está muito claro. E sobre o transporte público ainda, enfim, ouvindo algumas coisas, lendo algumas reportagens, enfim, entrevistas,
o que você já colocava antes aqui na nossa conversa, né, de que a resposta de muitos municípios foi reduzir o número de veículos em circulação, os horários, etc., por conta de uma menor demanda, né, para equalizar ali o custo com a entrada de recursos para custeio, né? É, e isso, na verdade, gerando um processo de encarecimento do serviço, enfim. Por outro lado, tem ganhado força nos últimos anos, pelo menos, ou eu me corrijo se eu estiver errado, um movimento de defesa de uma forma diferente de gestão do transporte público, adotando uma política que é já corrente em alguns países, ou pelo menos cidades na Europa, né, em que o custo do transporte ele é de alguma maneira cobrado da população como um todo e não só do usuário, né, em alguns países inclusive como uma espécie de imposto, o que barraria, estou te perguntando aqui, barraria essa necessidade de reduzir a oferta porque o custeio continuaria sendo compartilhado e, portanto, a entrada de recurso continuaria acontecendo e seria possível manejar um transporte público durante um período de crise sanitária como a gente enfrenta e aí dando mais segurança, inclusive do aspecto da saúde daqueles que precisam, né, que estão nessa situação de vulnerabilidade que você mencionava, que precisaram se expor durante os períodos mais críticos da pandemia. Olha, Lucas, a pergunta é ótima. No fundo, assim, acho que a sua pergunta é dividida em duas partes. A primeira é modelo de gestão e financiamento do transporte público, e a segunda parte é como que o modelo atual, se ele fosse alterado, se talvez tivesse tido algum impacto na nossa resposta à pandemia. Então vamos pela primeira parte. Hoje no Brasil, como eu falei, a maioria das cidades não dá subsídio direto para o transporte público. Então o custo da tarifa é 100% arcado pelo passageiro. São pouquíssimas as cidades no mundo, e muito poucas as cidades do Brasil, que colocam tarifa zero. Ou seja, o custo da tarifa não é arcado pelo passageiro, ele é arcado ou pelo contribuinte ou por uma entidade privada. Na verdade, algumas cidades no Brasil elas são muito pequenas, são cidades de uma única grande empresa, uma exploradora de minério, uma grande indústria, e aí a empresa faz um acordo com a prefeitura e quem, na verdade, está pagando o sistema de transporte público é a empresa privada. Não é nem necessariamente o contribuinte municipal, digamos assim. Então, os cenários são os mais diversos. Tem esse que eu acabei de falar, tem cidade que de fato tira do bolso, enfim, tem uma grande variedade de situações, não vou poder entrar em todas elas. Mas essas situações onde o transporte é 100% pago via um recurso externo que não do passageiro, ainda é muito raro. Mesmo no Brasil, são pouquíssimas cidades que fazem isso. Em Boston, a prefeita que acabou de assumir, ela acabou de colocar, acho que não me engano, 3 ou 4 linhas de ônibus que são linhas muito importantes na cidade de Boston. Ela colocou como que aquelas linhas vão ser 100% gratuitas. Então, todas as demais linhas o passageiro tem que pagar, mas aquelas 3, 4 linhas vão ser gratuitas. Na prática, o que ela está fazendo é um sistema de subsídio cruzado. Então, o dinheiro que os passageiros pagam em outras linhas acaba ajudando a custear o custo daquelas linhas que estão gratuitas. Definitivamente, o que o Brasil precisa fazer é revisar o seu modo atual de financiamento da operação do sistema de transporte público para colocar mais subsídio no transporte público em algumas cidades, em algumas linhas, alguns bairros, enfim, isso é uma coisa que tem que estar aberta uma discussão. Mas eu acho que existe, entre os especialistas de planejamento urbano e transporte, existe um grande consenso. No Brasil, o transporte público nas médias nas grandes cidades é pouco subsidiado. Ele deveria ter mais subsídio. Qual que é a quantidade de subsídio? Se é 100%, se é 30%, se é 10%, isso é um debate. Mas a necessidade de um subsídio ela é praticamente um consenso. Aí a sua segunda parte da sua pergunta é: em que medida você colocar um programa de subsídio ao transporte público poderia ter tido algum impacto? Lucas, eu confesso que eu não sei te responder. É um exercício intelectual de cenário interessante. Quer dizer, mas qual que teria sido o impacto é muito difícil. Eu sei que em algumas cidades na Europa, por exemplo, a cidade de Tallinn, que é uma das primeiras cidades de médio, grande porte, que colocou a tarifa de transporte público 100% gratuita,
saíram uns estudos recentes que mostram que em Tallinn, quando implementaram a gratuidade da tarifa, você teve um certo aumento na demanda de transporte público. No entanto, essa demanda não veio de pessoas que abandonaram o carro para usar o transporte público, que seria o movimento mais desejado. O que aconteceu foi que você diminuiu o uso de transporte a pé e de bicicleta. Então, os deslocamentos que as pessoas faziam a pé e de bicicleta, agora elas passaram a fazer de transporte público de graça. Isso, obviamente, pode ter, eventualmente, algum impacto para a saúde pública. Não era exatamente essa a intenção. O ponto é que a intenção principal, que era desafogar o trânsito e diminuir a poluição, reduzindo o volume de automóveis privados, não foi alcançado, segundo esses estudos. Num contexto de pandemia, é muito mais complicado. Quer dizer, se no contexto de Tallinn, pré-pandemia, eu não digo, mas era difícil prever que esse seria o resultado da política, num contexto de pandemia, eu acho que é ainda mais difícil tentar antecipar o que teria acontecido. Porque a queda da demanda do transporte público durante a pandemia, ela ocorre por dois fatores. Ela ocorre porque as pessoas estão com medo de usar transporte público, então se ela puder usar o transporte privado, ela vai usar. Se ela tiver condições de usar o transporte a pé para evitar o transporte público, ela vai fazer isso. Mas a segunda parte é que a queda da demanda do transporte público também ocorreu por um aumento da taxa de desemprego e uma queda da atividade econômica. Então, nesse contexto, mesmo que você tivesse colocado o transporte público 100% gratuito, a demanda do transporte público teria caído. Talvez tivesse caído menos, mas ainda assim ela teria tido uma queda importante. Bom, Rafael, nosso tempo está se esgotando. Eu queria te fazer então uma última colocação, na verdade abrir o espaço aqui para que você nos falasse um pouco sobre que outras medidas, ou diante desse cenário, né, ou a partir dessa nossa experiência pandêmica e pensando na mobilidade urbana, o que, no teu ponto de vista, né, e tudo que tem acompanhado e estudado sobre o assunto, que tipo de outras políticas ou medidas que o Estado poderia ou deveria adotar para tentar equacionar esses problemas, né, essa condição das cidades aqui no Brasil em relação, de novo, à mobilidade urbana, pensando nos problemas já colocados, mas também refletindo o médio e longo prazo? Olha, Lucas, acho que como eu gosto de brincar, assim, pensando para frentemente, uma coisa que está na pauta e que precisa ser urgentemente repensada é o nosso modelo de financiamento das operações do transporte público, como eu disse. É necessário que o Estado brasileiro, e eu digo aí no caso governo federal, estados e municípios, pensem de maneira coordenada como que a gente revê o nível de subsídio para o transporte público. A gente precisa colocar mais subsídio no transporte público por duas razões, né? Enfim, tem muitas pessoas criticam, mas tem que subsidiar tudo. Não tem que subsidiar tudo, mas transporte público gera externalidades positivas e evita externalidades negativas que são causadas pelo automóvel. Então, existem várias razões econômicas e ambientais e sociais que justificam você dar algum nível de subsídio para o transporte público e, principalmente, taxar o automóvel privado. Então, o primeiro ponto essa discussão do subsídio ao transporte público tem que entrar na pauta. Algumas cidades estão revendo isso. A cidade do Rio de Janeiro acabou de aprovar essa semana uma lei municipal que autoriza a prefeitura a dar subsídio ao transporte público. Até então, o subsídio era zero. Outra coisa em que, inclusive, falando no Rio de Janeiro, tem dado ótimos exemplos, repensar os modelos de licitação do sistema de transporte público, onde você separa o que é a licitação que você faz para contratar a empresa que vai prestar o serviço, a empresa que vai, quer dizer, prestar o serviço é fazer a prestação do serviço com os ônibus circulando, a empresa que vai fornecer a garagem onde os ônibus vão ser guardados e feitas manutenção, e a empresa que vai prestar o serviço de aluguel dos ônibus, porque a empresa não precisa ser proprietária dos ônibus para prestar o serviço de transporte público. Então, essa separação do contrato, o que, como a literatura aponta, contribui para aumentar a competitividade no setor e melhorar o desempenho para a população.
Mas definitivamente o que não está na pauta no Brasil e que precisaria entrar urgentemente é a taxação do transporte privado. Então, no Brasil, a gente fala muito pouco sobre taxa de congestionamento nos grandes centros urbanos, a gente fala muito pouco sobre taxar estacionamentos públicos e como que a gente pode utilizar a receita que a gente ofere dessa taxação do uso do transporte privado para ajudar a financiar e custear o sistema de transporte público. Isso não está na agenda e deveria entrar urgentemente. Perfeito. Rafael Pereira, pesquisador do IPEA, nosso convidado aqui para mais um bate-papo na nossa série o AFPEA, Mundo Pós-Pandemia. Rafael, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite para o nosso bate-papo e até uma próxima. Obrigado, Lucas. Grande abraço.